Queridos e amados irmãos, graça e paz. Primeiramente peço perdão se vocês estiverem ouvindo algum tipo de música. Estou gravando aqui de casa e o vizinho ele gosta de ouvir som muito alto. Então isso pode estar causando um pouco de interferência, aqui no vídeo. Porém espero que essa interferência ela seja irrelevante para a compreensão do assunto do vídeo. Pois bem, no vídeo de hoje quero falar sobre um tema bastante delicado e importante de ser abordado nas igrejas evangélicas, que é o tema da infabilidade do clero eclesiástico. Doutrina essa que segue até hoje no catolicismo, e esse tipo de doutrina ela tem migrado para as igrejas evangélicas, principalmente igrejas exclusivistas e do segmento pentecostal. E no vídeo de hoje eu quero refutar esse tipo de heresias. E quero citar aqui algumas igrejas e alguns tipos de pregadores, de igrejas pentecostais, que adotam essa prática da infabilidade do clero eclesiástico. Ou seja, é aquela doutrina que você não pode questionar o pregador, você não pode questionar o líder, você não pode questionar o pastor, se tratando de algumas denominações, você não pode questionar o ancião, se tratando da Congregação Cristã no Brasil. Infelizmente isso é uma doutrina herética e é uma doutrina que tem adoecido a muitos. Muitas pessoas têm adoecido com essa doutrina da infabilidade do clero eclesiástico, porquanto essa doutrina tem criado um terror psicológico nas pessoas, pois tais pregadores, pastores, anciões, eles pregam hereticamente que se eles forem questionados, as pessoas estarão questionando o próprio Deus, trazendo sobre si pragas e maldição. Então, por meio dessa mensagem, eles criam uma espécie de terror psicológico na mente de seus membros. Eu quero deixar bem claro aqui, que eles não têm poder de nada, eles não têm poder de amaldiçoar ninguém, eles não passam de homens comuns, e me perdoe a expressão que eu vou usar aqui, mas é necessário usar essa expressão. São homens que cagam e mijam todo dia e não tem poder nenhum, tanto que nós criticamos todos os dias e não acontece nada conosco. E como nós fomos postos para a defesa do Evangelho, vou usar aqui argumentos bíblicos que refutam essa heresia, que é uma heresia de Satanás, porque coloca esses homens no mesmo patamar de Deus. Eles se comportam como se fossem o próprio Deus. Porém, como eu sou um homem comum, então eu não me importo de ser questionado, até porque a Bíblia ela ensina que nós devemos questionar tudo. Então vocês podem me questionar também aqui, e se eu estiver errado, vocês precisam me refutar à luz das Escrituras. Vocês precisam trazer textos bíblicos que provem que eu estou errado aqui. Então vocês têm todo o direito de me questionar e não vai acontecer nada, porque eu não sou Deus, sou um mero mortal, um homem comum, como qualquer outro homem, e semelhante a esses que se acham deuses, que acham que não pode ser questionado. Infelizmente, essa doutrina do catolicismo medieval se impregnou em alguns pregadores de igrejas pentecostais. Então, tais pastores, tais anciões, eles são católicos medievais e não sabem. São católicos medievais e não sabem, porquanto essa doutrina herética, ela surge e nasce junto com o catolicismo romano. Mas antes de refutarmos essas heresias, eu quero citar aqui alguns textos que prova a infabilidade e autoridade da Bíblia. Ou seja, a doutrina da infabilidade do clero eclesiástico, ela coloca os pregadores
e as denominações acima das escrituras, ou seja, as escrituras ela não é autoridade, a autoridade é o pregador, né? A autoridade é a denominação. Se configurando assim, essa denominação se tornando uma seita porque se coloca acima das escrituras. Mas enfim, vamos voltar aqui para o vídeo, né? Para o tema do vídeo, e vamos aqui abordar, né, e provar para vocês que a Bíblia é a autoridade máxima de todo cristão. A Bíblia ela é única, infalível, palavra de Deus, e ela é única autoridade da igreja. Uma igreja que se considera bíblica, ela deve ter o seu pregador que pregue somente as escrituras, né, como diz a Reforma Protestante, somente o sola escritura. E a igreja precisa reconhecer a autoridade máxima unicamente às escrituras. Se isso não acontece, tal igreja, tal denominação é uma seita e tal pregador estará vivendo uma heresia de perdição, se colocando em pé de igualdade com o próprio Deus e superior à sua palavra, que é as escrituras. Então vou citar aqui o texto de Timóteo. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou provar com vários textos aqui, eu não vou citar texto isolado, vou provar com vários textos que a Bíblia ela é a autoridade máxima do cristão, inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, portanto, não tem como você fazer a dissociação do Espírito Santo com a Bíblia. Não tem. Isso é impossível fazer isso. Se você diz que tem o Espírito Santo e não precisa de Bíblia, você está indo contra o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Simples assim. Não tem como desfazer essa associação. Então abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, o verso 16. Não vou colocar na tela, o texto. Não vou colocar na tela, portanto anote aqui pelo áudio. 2 Timóteo 3, versículo 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para boa obra, para toda boa obra. Então, para instruir o homem para a salvação e para que o homem seja perfeito, instruindo de toda a vontade de Deus, é somente pela Bíblia. Não é aquilo que o pregador acha, não é aquilo que a igreja acha, é a Bíblia. O texto está bem claro aqui, que ela é inspirada por Deus e é a única apta para instruir o homem para a salvação e para a perfeição, para fazer a vontade de Deus. Única, não tem outra fonte. Vamos para outro texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E o versículo 20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E no próprio versículo 21 diz que os homens falaram inspirado por Deus. Então aqui já temos a prova, que a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é única autoridade máxima de todo cristão. Se esses dois textos não te convenceu, então eu vou te provar aqui com outros textos, que a Bíblia ela não pode ser acrescentada e nem diminuída. Eu vou provar aqui com outros textos e esses textos eles vão ter que te convencer. Olha aqui o que é que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Anotem. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E eu, irmão, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que não aprendais aí além do que está escrito, ensoberbecendo a favor de um contra o outro. É isso que esses pregadores hereges fazem. É isso que as seitas fazem. Elas vão além do que está escrito, se ensoberbece, fica contra um e a favor do outro.
É assim que surgem as seitas. É assim que surgem os movimentos contraditórios. Então veja aqui a preocupação de Paulo com as Escrituras, para não ir além do que está escrito. Anota esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Anota esse versículo, por favor. Né? E use esse versículo para refutar qualquer tipo de pregador, né, que venha com essas heresias da infabilidade do clero eclesiástico. Então Deus, ele tem um zelo, ele tem uma preocupação de zelar por aquilo que está escrito, para se não ir além daquilo que está escrito. O cânon, ele já foi fechado, já foi finalizado. Gênesis, Apocalipse. Não se tem mais livros, não se tem mais literaturas que sirvam como regra de fé para o cristão. O próximo texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio 4, versículo 2. Deuteronômio 4, versículo 2, que diz assim: nada acrescente à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Então veja aqui novamente a preocupação de Deus para que o povo não subtraísse aquilo que está escrito e nem acrescentasse, mas que o povo fizesse exclusivamente aquilo que está escrito, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, como Deus orientou a Josué, capítulo 1. E para encerrar, nós vamos para Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Apocalipse 22, 19, que diz assim: Apocalipse 22, 20. Perdão, Apocalipse 22, 19. Se alguém tirar qualquer da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz amém. Diz aqui o versículo 20. Cedo venho, ora vem, Senhor Jesus. Então vemos aqui novamente a preocupação do apóstolo João e do Senhor Jesus Cristo, que inspirou João, que ordenou que João escrevesse o livro de Apocalipse. A preocupação do próprio Senhor Jesus Cristo para que a palavra de Deus ela não fosse acrescentada e nem diminuída. Você vai conferir em Apocalipse 22, 19. Então, aqui eu encerro. Através desses versículos nós provamos a autoridade das Escrituras. Nada substitui as Escrituras, nada pode substituir as Escrituras como regra de fé para o cristão. Agora nós vamos citar texto para provar e para refutar esta heresia da infabilidade do clero eclesiástico. Vamos provar que os líderes da igreja, qualquer um pode ser questionado, vamos provar pela Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17, 11. Que diz assim: ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônia, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então nós vemos aqui, quando Paulo chegou em Tessalônica, depois Paulo viajou para a Bereia, e quando Paulo começou a pregar para os bereanos questionaram Paulo, ia conferir tudo na Bíblia, se aquilo que Paulo estava pregando, se de fato era verdade, se de fato estava daquela forma nas Escrituras. E o próprio autor do livro de Atos dos Apóstolos, o próprio Lucas, ele trata essa atitude dos bereanos como uma atitude nobre. Então aqui não vemos nenhuma proibição dos bereanos questionar Paulo, grande apóstolo, não pode ser questionado. Nós vemos aqui o próprio apóstolo Paulo sendo questionado pelos bereanos. Paulo pregou em Bereia, os bereanos receberam a palavra e a conferir nas Escrituras se de fato aquilo que Paulo estava pregando estava sendo verdade. Agora nós vamos para o texto onde o próprio apóstolo Paulo ele pede para ser questionado. Você já viu algum pregador ele pedir para ser questionado? Pois é,
O próprio apóstolo Paulo, ele pediu para que a igreja questionasse ele, e eu vou provar à luz das Escrituras agora. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15. O apóstolo Paulo, ele pede para ser questionado. Vamos ler aqui. O apóstolo Paulo diz assim: falo como a sábios, julgai vós mesmo o que digo. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto: vocês são pessoas sábias, vocês são pessoas idôneas, então julguem aquilo que eu estou dizendo. O próprio apóstolo Paulo, ele pediu para ser questionado. Então cai por terra essa heresia de Satanás, chamada infabilidade do clero eclesiástico. Cai por terra essa mentira, essa heresia de Satanás. É uma heresia de Satanás, aquele que acha que não pode ser questionado, acha que não pode questionar os púlpitos, né? Eles se colocam como os próprios Deus falando, né? Eles estão cometendo uma idolatria terrível a eles próprios, né? Conforme o texto de Filipenses que eu citei no vídeo anterior. São inimigos da cruz de Cristo, servem a seu próprio ventre e seus próprios desejos, né? São pessoas com um narcisismo completamente exacerbado. Se essas pessoas não conhecerem o Evangelho, né, de Cristo, não se arrependerem, infelizmente sofrerão a condenação eterna, caindo no pior de todos os pecados, que é a soberba e o orgulho. Agora nós vamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, que diz assim: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que qualquer profeta que se manifestar na igreja, a igreja deve julgar, a igreja deve questionar. E se a igreja deve julgar e questionar tais profetas, qual critério a igreja deve usar? Simples, o critério é as Escrituras. Se tiver de acordo com as Escrituras, está certo, a igreja deve acatar. Se não estiver de acordo com as Escrituras, a igreja não deve acatar, a igreja deve repreender e até impedir que esse tipo de pessoas se manifestem no meio da igreja com falsos ensinamentos, com ensinamentos que vão contra as Escrituras, que vão além das Escrituras. Então vemos aqui versículos que provam que qualquer pregador ele pode ser questionado, inclusive o próprio apóstolo Paulo foi, inclusive o próprio apóstolo Paulo ele repreende Pedro, ele questiona Pedro, né? Está escrito lá em Gálatas capítulo 2, se eu não me engano, ele repreende Pedro em público, na cara. Agora, para encerrar, meus irmãos, abra sua Bíblia na primeira epístola de João, o capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4, que diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. Então vemos aqui o apóstolo João também preocupado com falsos profetas, né, preocupado com a igreja e pedindo para que a igreja questione os espíritos, ou seja, questionar revelações, questionar pregações, questionar púlpitos, questionar literaturas e fazer esse filtro à luz da palavra, porque já na época de João, já no primeiro século, muitos falsos profetas já tinham se levantado. Então, vemos aqui, né, que essa doutrina da infabilidade do clero eclesiástico, isso não passa de uma heresia de Satanás, né? Infelizmente, essa doutrina tem adoecido muitos têm sido enganados, muitos têm perecido com medo desses homens que não têm nenhum poder, que não podem fazer nada. Todavia, tais homens se acham
que estão no mesmo patamar do próprio Deus. São orgulhosos, são narcisistas, né? São falsos obreiros, servem a seu próprio vento, estão preocupados apenas com sua glória própria. E a glória de Deus, Deus não divide com o homem, né? Como diz a sua palavra, que a glória dele ele não dá a outro. A glória dele é a glória somente para ele. Como diz o quinto solo da reforma, soli deo glória, glória somente a Cristo, glória somente a Deus. Filipenses capítulo 2, Deus exaltou somente Cristo soberanamente, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Tirando isso, todos os homens são pó, todos os homens são cinza. Tudo que nós fazemos é por graça e para a glória de Deus, não para a glória própria. Então está aqui, meus amados irmãos, né? Não se engane com esse tipo de doutrina. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ajude aqui o canal, né, para que pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho, o conhecimento da verdade. E o nosso objetivo é esse, fazer o ID, né, fazer discípulos, para que evangelize mais discípulos e assim o reino de Deus venha crescer e o reino de Satanás, né, possa ser destruído, porquanto o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? E como disse o apóstolo Paulo, né, que as nossas armas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então tá aqui, meus amados, esse é o vídeo de hoje. Compartilhe, ajude o canal e faça com que o Evangelho do Reino de Deus cresça. Fiquem todos na paz de Cristo.